Jesus saiu de casa, caminhou até a beira do lago da Galileia. E ali, sentado, ele começou a ensinar. Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E antes que germinasses, os pássaros vieram e comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Pois ao que tem, mais será dado. Mas ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Mas vocês, como são felizes? Pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. As sementes que caíram no meio dos espinhos são aquelas pessoas que até ouvem a mensagem E a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Mas as preocupações desta vida, a correria, os medos e a ilusão das riquezas acabam sufocando a palavra, e ela não consegue produzir fruto. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas que ouvem, entendem e guardam a mensagem. E por causa disso elas produzem uma grande colheita. Algumas dão 100, outras 60, outras 30 vezes mais. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino dos céus é como um homem que semeou boas sementes em sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Senhor, aconteceu alguma coisa. O trigo cresceu, mas o joio apareceu junto. Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso. Patrão, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, porque quando vocês forem tirar o joio, podem acabar arrancando também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, no dia da colheita, direi aos trabalhadores o que deve ser feito. Arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Senhor, conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo.
A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem outros tropeçar, e todos os que praticam o mal. Depois, os anjos lançarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o povo de Deus brilhará como o sol, e no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Inscreva-se agora no canal. Aqui você encontra conteúdos bíblicos profundos, porque o lugar mais alto é aos pés de Jesus.